Uma relação de altos e baixos. Um tema que suscita debates, interpretações diversas e cobranças duras. Um tensionamento que leva a críticas e autocríticas e que, numa democracia sadia, nada mais é do que algo bastante normal. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao Twitter para confirmar que convocou a primeira reunião geral com seus 37 ministros no Palácio do Planalto. Um dos objetivos de Lula é alinhar as declarações e ações do governo. A ideia é que iniciativas governamentais e anúncios de propostas tenham o aval da presidência, a fim de evitar vai e vem. O Lula tomou posse no domingo, ou seja, seu governo está na primeira semana, mal começou. Mas alguns ruídos já apareceram nas declarações de ministros. Teve ministro que falou em revisar a reforma da Previdência e foi desautorizado. Teve posição antagônica entre ministros sobre os atos golpistas em frente aos quartéis. Ou seja, a ideia é arrumar a comunicação do governo. Uma comunicação essencial para lidar com a opinião pública. Uma comunicação que tem entre seus intermediadores a imprensa. A imprensa, especialmente os veículos tradicionais de comunicação, vem apontando o que vê como erros nesses primeiros dias do novo governo. E o foco está principalmente na economia, num debate que começou antes mesmo da posse. Falando aqui de uma forma bem resumida, o PT de Lula é visto com desconfiança por setores da grande imprensa e por agentes de mercado por causa de uma visão em que o Estado tem de intervir de forma mais ampla na economia para poder gerar crescimento. Esse é um modelo apontado por economistas mais ortodoxos como um fator central da recessão na qual o país entrou a partir de 2014, no governo Dilma Rousseff, num contexto em que havia também um descontrole de despesas públicas. No discurso de posse de domingo, dia 1º de janeiro, o Lula deixou claro que vai resgatar o protagonismo do Estado em seu terceiro mandato. E tomou medidas concretas para barrar a privatização de qualquer empresa estatal nos próximos 4 anos. O petista falou em responsabilizar quem atentou contra a democracia no governo anterior e quem, por ação ou inação, fez com que a pandemia de Covid-19 acabasse em genocídio, nas palavras dele. Alguns articulistas viram no discurso inaugural do presidente uma espécie de revanchismo em relação ao governo Jair Bolsonaro. Teve análise falando em caça às bruxas. Teve título falando em aposta na polarização. E teve também destaque para o que foi chamado de estímulo do nós contra eles, algo que aponta para uma cisão social, não para uma união. Isso mesmo diante do fato de o discurso de posse de Lula trazer promessas de pacificação nacional e de falar que o novo governo não tem ânimo de revanche. O Conrado Rubner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP, respondeu a essa abordagem de parte da imprensa numa coluna no jornal Folha de São Paulo, onde, aliás, algumas dessas críticas tinham sido publicadas. Ele disse o seguinte, abre aspas, defender a apuração e responsabilização é dever constitucional, seu contrário é corrupção. A tarefa cabe, sobretudo, ao sistema de justiça, fecha aspas. O professor também questionou se o uso dessa ideia de nós contra eles atualmente seria mesmo algo desagregador. Abre aspas de novo aqui. Incluir, cuidar e punir são ordens jurídicas, não revanche ideológica, fecha aspas. Já na segunda-feira, o mercado financeiro reagiu mal ao discurso de posse. Ações de estatais desabaram, especialmente da Petrobras, sob temores de intervenção na estatal. O dólar subiu. Isso também porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, perdeu a queda de braço com o Palácio do Planalto em sua tentativa de dar fim à desoneração dos combustíveis imposta pelo governo Bolsonaro. A situação só se apaziguou depois de declarações do futuro presidente da Petrobras, o Jean Paul Prat, prometendo que não vai intervir na política de preços da estatal. E também com o Haddad martelando que sua prioridade é pôr em prática um plano de recuperação fiscal. As reações do mercado nesses dias viraram manchete, e o clima da cobertura da imprensa despertou críticas também do jornalista Reinaldo Azevedo. O Reinaldo escreveu o seguinte no Twitter, abre aspas, Se eu fosse levar a sério certas abordagens de setores do que antes se chamava grande imprensa e como está pequena, já se pode dizer que o governo Lula é um desastre. Fecha aspas.
Nesta quinta-feira, no jornal O Globo, a jornalista e colunista Miriam Leitão disse que o governo Lula tem ruídos e melodia nestes primeiros dias. Abre aspas para ela. O problema é que o mercado só ouviu o ruído. O jornal mais famoso do mundo percebeu a música. Na capa, o New York Times trouxe uma enorme foto da diversidade brasileira subindo a rampa, fecha aspas. A relação da imprensa tradicional com o PT e com Lula sempre teve esse clima de altos e baixos. Lula era celebrado no começo da carreira política como sindicalista, no fim dos anos 70, num tempo em que o brizolismo representava o maior fantasma da esquerda. Ao se politizar cada vez mais e ao passar a disputar eleições, o ex-operário virou ele mesmo o fantasma. Seu discurso radical causava medo nas elites econômicas. Nas campanhas presidenciais, os petistas reclamavam muito da imprensa. E a imprensa era muito crítica também ao partido por causa das promessas de regular a mídia. Quando Lula ganhou a presidência pela primeira vez e assumiu o comando do país em 2003, a primeira entrevista que ele deu foi para a Rede Globo, no Jornal Nacional. Numa entrevista dada à agência pública em 2018, o Ricardo Couto, que foi secretário de imprensa do governo naqueles primeiros anos de Lula no Planalto, disse o seguinte, abre aspas. Havia uma relação boa não só com os jornalistas que cobriam o Palácio do Planalto, mas também com os donos de jornais. Eu procurava fazer isso, uma ponte entre o governo e a mídia. Uma vez por semana, a cada 15 dias, eu ia para o Rio ou para São Paulo, conversar com os diretores de redação e tirar informações deles, o que eles estavam achando do governo e também dar informações que eram de interesse do governo, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Couto fala de uma guerra ideológica e política entre os donos da mídia, os barões da mídia, nas palavras dele, e o PT. E lembra que o tempo da imprensa e o tempo do governo são diferentes. Ele ficou só 2 anos no cargo de secretário de imprensa. Não foi o suficiente para ver a relação entre os veículos tradicionais e o governo petista entrar numa grande baixa. Isso aconteceu com o escândalo do Mensalão em 2005, após uma entrevista do então deputado Roberto Jefferson ao jornal Folha de São Paulo. Foi nessa época em que blogs de esquerda alinhados ao governo começaram a ganhar cada vez mais atenção. O jornalista Paulo Henrique Amorim, que morreu em 2019, criou a sigla PIG, Partido da Imprensa Golpista. Isso para satirizar a grande imprensa, em especial a Globo, a Folha, o Estadão e o Globo. A regulação da mídia também era ponto de conflito entre imprensa e governo petista. Enquanto os editoriais da imprensa viam risco de censura, o governo falava em regular propriedades cruzadas, reorganizar o negócio da mídia no país, diante da concentração dos meios de comunicação em mãos de poucas famílias. Esse foi um debate que se estendeu até o governo Dilma. E foi no governo Dilma que a relação azedou de vez. Primeiro com o julgamento do Mensalão em 2012, visto como um circo midiático por uns, visto como o fim da impunidade por outros. A Lava Jato, 2 anos depois, a partir de 2014, selou aquele que pode ser considerado o ponto mais baixo nessa relação de altos e baixos. A Operação Anticorrupção mirou em Lula e no PT. Ajudou a criar o clima para o impeachment da Dilma em 2016. O Lula foi condenado no ano seguinte e preso em 2018. E até hoje o líder petista acusa a imprensa de dar vazão a uma investida política disfarçada de processos judiciais. 6 anos em que a minha vida foi destruída por uma grande parte dos meios de comunicação desse país. Vocês sabem o que eu sofri. Entretanto, eu estou aqui de cabeça erguida. E os meus acusadores hoje talvez tenham vergonha de sair na rua. Alguns jornalistas já fizeram autocrítica quanto aos excessos da Lava Jato. A imprensa tradicional, em parceria com o site The Intercept Brasil, ajudou inclusive a mostrar os conluios entre procuradores e juízes para condenar o Lula, algo que acabou na anulação dos processos contra o petista. O fato é que depois do impeachment da Dilma e depois de tantos atropelos jurídicos, o Brasil e a imprensa tiveram de lidar com uma nova realidade: o governo Jair Bolsonaro. Bolsonaro não falava só em metralhar a petralhada. A investida não estava apenas contra os veículos de comunicação como empresas, não estava só em chamar a Globo de Globo Lixo, a Folha de Foice de São Paulo. Estava no ataque sistemático aos jornalistas. Já na posse, em 1º de janeiro de 2019, os repórteres que faziam a cobertura foram isolados e foram ameaçados de tomar tiro na cabeça se saíssem da área restrita.
No famoso cercadinho do Palácio da Alvorada, a área da residência oficial da presidência em que, atrás de grades de contenção, o Bolsonaro unia a imprensa e apoiadores para dar entrevistas, as ofensas eram constantes, tanto que os veículos de comunicação pararam de aparecer ali, deixando as falas do Bolsonaro serem feitas apenas para os apoiadores dele. Bolsonaro foi homofóbico e machista contra jornalistas. Em menos de um ano, entidades de imprensa contaram quase 100 ataques do então presidente aos profissionais de mídia. Bem estruturado em sua rede digital, o político de extrema-direita abriu mão da intermediação dos veículos tradicionais de comunicação. As forças antissistêmicas souberam surfar de forma desenvolta na revolução digital, e não só no Brasil. E nessa nova realidade de narrativas paralelas e de desinformação como arma política, a imprensa tradicional, a imprensa profissional como um todo, teve de exercer um papel relevante. Porque sim, as empresas de comunicação têm lá suas ênfases e omissões, mas o compromisso com os fatos, pelo menos na imprensa séria, é irrevogável. Jornais têm opiniões expressadas em seus editoriais. Os articulistas têm opiniões expressadas em colunas assinadas. E a reportagem, que se propõe a narrar os fatos, tem compromissos claros com a realidade e com a busca de informações consistentes. Tem um compromisso da fiscalização, da cobrança, do apontamento de erros do governo, seja ele qual for. E se a imprensa erra, ela tem que se corrigir. É impossível comparar o caos informacional em que o Brasil se meteu nos últimos anos e a truculência do presidente anterior com o atual momento de chegada de um novo governo. Sim, já tem fricção. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, mandou um jornalista se informar melhor ao receber um questionamento nesta quinta-feira. Por outro lado, há relatos de repórteres que apontam o fim dos entraves de interlocução com o poder por vias oficiais. A ver como essa relação se desenvolve. Os funcionários de grandes empresas de tecnologia tiveram agora mais um baque. Dessa vez foi na Amazon. O César Galeone escreveu sobre o tema. César, qual a dimensão dessa demissão em massa da empresa? A Amazon demitiu 18 mil funcionários agora nesses primeiros dias de 2023. Isso equivale a cerca de 5% do quadro de funcionários dos escritórios da empresa. Em novembro de 2022, a Amazon já tinha demitido outras 10 mil pessoas. Nos dois casos, a justificativa oficial dada pelo Andy Jassy, CEO da empresa, é de que incertezas macroeconômicas estavam por trás da decisão e que ela era necessária para priorizar a saúde de longo prazo do conglomerado, que é avaliado em 853 bilhões de dólares. E César, essa não é uma demissão em massa isolada. Outras Big Techs mandaram muita gente embora nos últimos meses. O que é que está acontecendo? Ao longo de 2022, as incertezas da economia internacional em decorrência da pandemia da Covid-19 e da guerra na Ucrânia fizeram com que os investidores e acionistas dessas empresas ficassem mais cautelosos na hora de investir nas plataformas. Além disso, segundo analistas, esses investidores perceberam que o crescimento infinito que eles esperavam e que projetavam ao longo da década de 2010 não era viável. Somado a esses fatores, também tem o fato de que a pandemia da Covid-19 recuou, e com isso as pessoas voltaram a se encontrar pessoalmente e fazer compras em espaços físicos, interrompendo a crescente no uso das plataformas digitais registrado em 2020 e 2021. O texto do César você lê em nexojornal.com.br. Quem conhece a história do Pinóquio sabe, mentir é feio. A lição de que a mentira tem perna curta e deve ser evitada é recorrente em histórias infantis, e esses ensinamentos costumam ser repetidos por adultos às crianças o tempo todo. Mas será que a mentira, na fase da primeira infância, é sempre algo negativo? A Valentina Cândido escreveu sobre o tema na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a infância entre os seus temas. Existe uma fase da primeira infância que a mentira é um bom indicativo do desenvolvimento. Começar a mentir lá entre os 2 e 4 anos mostra que a criança já consegue entender o que é adequado socialmente. Isso também mostra que ela está sabendo separar o que é o desejo dela do desejo das outras pessoas. Os neurocientistas entendem que isso vai ajudar a criança a desenvolver habilidades como a empatia. Estudos mostram que até os 4 anos, 94% das crianças já mentiram. Por isso, a mentira é considerada uma parte normal do desenvolvimento infantil. E ela também é uma forma da criança aprender a se relacionar com os adultos. Esse texto da Valentina você pode ler em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Hoje, excepcionalmente, a gente não tem a sessão Achamos que Vale, com dicas culturais da Gama Revista. Ela volta na semana que vem.
Da relação de altos e baixos entre a imprensa e o governo Lula, passando pelas demissões em massa nas Big Techs e fechando com as pesquisas que avaliam a mentira na infância, durma com essa. Com roteiro e produção de Conrado Corsaletti, edição de texto de Suzana Souza, participações de César Galeone e Valentina Cândido e edição de áudio de Pedro Pastoris, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extrato da semana. A gente traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até!